que essa palavra aqui vai gerar vida no seu coração, se você permitir que Deus penetre ela lá dentro do seu coração. Amém? Queria que vocês abrissem comigo lá em Lucas, capítulo 8, versículos 5 ao 8. Amém? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar também. Eu sou a Ana Fernandes. Eu sou casada com o Ítalo. Sou mamãe de um anjinho, o Beni, menino lindo, maravilhoso. Eu sou escritora também. A pastora Carla, quando eu cheguei, Aninhas, trouxe seus livros? Esqueci, né? Acho que eu tenho 3 no carro, que eu sempre ando com eles lá. Mas, enfim, estou aprendendo a ser escritora, né, gente? Escritora tem que andar com a malinha ali dos livros. Eu ainda estou nessa fase de aprender. Mas, apesar de todas as atribuições, eu sou filha de Deus. E esse é o nosso melhor lugar e o maior lugar de privilégio que poderíamos acessar, é o lugar de filha. Cargos, posições, isso tudo passa. Mas, filha de Deus, isso nada, ninguém rouba de você. Então, hoje eu tenho muito prazer de estar aqui sentadas com filhas de Deus, mulheres maduras em Deus, para compartilhar um pouco do pão que Ele me entregou para distribuir aqui à mesa com vocês. Lá em Lucas 8, 5 a 8, ele vai dizer o seguinte: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras e, quando cresceu, secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. E lá, mais abaixo, no versículo 12, ele vai justificar, ele vai explicar o que aconteceu com cada uma dessas sementes. E ele vai dizer: as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas abandonam na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas o que ao seguir seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. E não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com coração bom e genuíno, ouvem a palavra e a retêm, e que produzem uma colheita com perseverança. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Essa é uma parábola muito conhecida, eu acredito que você já ouviu algumas vezes, e eu tenho certeza que durante essa preparação você já deve ter ouvido muito. A pastora Carla, aqui na sua oração, falou um pouco sobre essas terras. E quando eu estava buscando em Deus, orando, Senhor, o que o Senhor deseja que eu fale, que eu ministre, como eu falei, nós podemos falar sobre tantas coisas a respeito de Boa Terra. Eu estou com muita expectativa para a conferência, eu vou estar aqui também sentadinha, recebendo tudo. E eu tenho certeza que daqui sairão palavras-chave para as nossas vidas. Mas quando eu estava perguntando ao Senhor o que Ele queria falar, Ele falou: Ana, filha, vai na base, vai na base. E nesta noite eu queria falar com vocês sobre os tipos de terras. Eu acredito que todas nós aqui, em nome de Jesus, nós somos boas terras. O Senhor deseja fazer de nós boas terras, terras frutíferas, terras maduras, mas existe um processo para nos tornarmos boas terras. E é sobre esse processo que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós vamos ver um semeador que semeia algumas sementes. E o mais interessante é que era o mesmo semeador. Eu imagino que a qualidade das sementes eram igualmente perfeitas, com vida, com abundância. Mas o resultado dessas sementes não são iguais. Porque as terras que elas foram colocadas não são iguais. E a pergunta que o Senhor quer fazer para a gente hoje não é que tipo de semente eu tenho recebido, mas que tipo de terra eu sou. Porque muitas vezes, quando algo não dá certo na nossa vida, quando as coisas não estão caminhando, quando as coisas não estão acontecendo, a gente tende a procurar um culpado para isso. E mulher, a gente gosta, né? De achar um culpado. A culpa é do emprego, a culpa é do marido, a culpa é dos filhos, a culpa é do meu chefe.
E às vezes, de forma até que a gente não consegue perceber, a gente também culpa Deus. Mas Deus está em silêncio. O Senhor não me mostrou o caminho. O Senhor não me dá uma direção. Mas nesta noite o Senhor está nos convidando a colocar as nossas desculpas aos seus pés e olhar para dentro. E enxergar quem nós somos. E enxergar que tipo de terra eu sou. Nós falamos muito no nosso meio, e principalmente em conferências de mulheres, sobre florescer, sobre frutificar. Isso é genuíno, isso é belo. Foi para isso que o Senhor nos criou, para florescer, para frutificar, para gerar frutos, para gerar vida. Você é geradora de vida, mulher. Você é geradora de vida e vida em abundância. Você carrega a vida de Deus dentro de você. Mas como é importante nós também falarmos sobre a terra. Porque mais importante do que Deus te levar para uma nova estação, Ele quer te aprimorar, te sustentar, te fazer amadurecer para que você consiga sustentar essa estação, para que você consiga sustentar o novo, para que você consiga sustentar o fruto. Deus está mais interessado no seu crescimento, no seu amadurecimento, do que no fruto propriamente dito. Então, essa parábola ela vai nos ensinar sobre esses tipos de terra. Eu sei que muitas vezes nós falamos, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, faz através de mim. Mas nessa noite eu quero que a gente se pergunte, Senhor, que tipo de mulher eu preciso me tornar para sustentar aquilo que o Senhor quer fazer através de mim? Que tipo de pessoa eu preciso ser para sustentar as suas promessas, para sustentar os seus planos, para sustentar a sua palavra em mim? Então, é por este caminho que nós vamos caminhar, é por este caminho que nós vamos trilhar. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, nós enxergamos ali grandes homens, grandes mulheres de Deus, que viveram sim lindas estações em suas vidas. Mas quando nós vamos olhar para a trajetória, nós vamos ver um caminho de preparação. Nós vamos ver um processo acontecendo. Não aconteceu da noite para o dia, o fruto não aconteceu de uma hora para outra, houve um processo. Porque o Senhor estava mais preocupado com o coração daquelas pessoas do que com a posição que elas iriam ocupar. E eu tenho certeza que aqui, hoje, tem todos esses tipos de terra que nós falamos. Todos. E eu também estou nesse meio, estou nesse embalo. E desde já eu quero falar que o fato das outras terras talvez não serem citadas como boa, só a última foi falada como a boa terra, não significa que as outras terras são ruins. Significa que elas estão em processo. Significa que elas estão sendo trabalhadas para se tornarem uma boa terra. Porque o Senhor não desperdiça quem somos. O Senhor não desperdiça a situação em que nós estamos. Talvez você ouviu essa parábola agora e falou, Aninha, eu estou longe de ser essa boa terra. Na minha terra ainda há tantos cacos, há tantas coisas, há tanta podridão ainda, há coisas que eu preciso deixar, há circunstâncias que estão me sufocando, mas o Senhor olha para você já como uma boa terra. Ele olha para você não pelo modo como você se encontra hoje, mas pelo modo que Ele vai te fazer ser quando chegar neste lugar. Então, em nome de Jesus, à medida que nós estamos falando sobre essas terras, eu quero que você abra o seu coração para se enxergar nelas. Que em nome de Jesus a gente abra a mão do nosso orgulho e ouça com cuidado e fale, eu estou nesse lugar. Eu preciso do Senhor nesta área. Eu preciso ser visitada neste lugar, porque eu creio que Ele vai nos transformar e sairemos daqui sendo boas terras tratadas pelo Senhor. A primeira terra que nós vamos ver, a primeira circunstância que nós vamos ver, é a semente que foi deixada à beira do caminho. E essa semente, ela fala sobre um coração endurecido. Se eu pudesse dar um tema, um título para essa mensagem, seria o agricultor está trabalhando. E eu quero que você imagine Jesus na figura desse semeador, desse agricultor, que está trabalhando na terra que é você. A primeira semente, ela caiu ali pelo caminho, e a palavra de Deus vai dizer que ela foi pisada e os animais vieram e comeram. E por isso ela não pôde crescer, ela não pôde frutificar, ela simplesmente morreu. E essa terra, essa circunstância fala sobre a superficialidade. Ali não havia espaço para aquela semente brotar, ali não havia espaço para ela criar raízes. Ela estava na superfície, ela estava fácil de ser tragada.
como foi pelos animais. E um fato interessante na agricultura é que quando um agricultor, um semeador, ele vai plantar e ele vai lançar uma semente, primeiro ele prepara aquela terra. Ele simplesmente não joga em qualquer lugar, ele vê um propósito. E ele trabalha ali naquela terra antes de depositar a semente. Na agricultura, isso é chamado de revolvimento do solo. Aquela terra é aberta, aquela terra é mexida. Aquela terra, ela precisa passar por um preparo para que quando a semente caia, ela encontre um lugar para repousar. E espiritualmente falando, existem áreas das nossas vidas que o Senhor deseja abrir. Existem áreas das nossas vidas que o Senhor deseja mexer. Existem áreas das nossas vidas que Ele precisa abrir com maior profundidade. E estar nas mãos do oleiro não é fácil. Esse processo de abrir terra, possa ser que doa. Esse processo de abrir terra aparentemente é desconfortável, aparentemente machuca, aparentemente nos expõe. Mas o Senhor não está te ferindo, o Senhor não está te punindo, o Senhor está preparando a terra do seu coração para as sementes que Ele irá depositar. Minha irmã, no céu não há crise. No céu não há crise. No céu há sementes e mais sementes. Mas o Senhor procura boas terras para que possa depositar essas sementes. Então, em nome de Jesus, quando o Senhor abrir a terra que é você, não enxergue isso com maus olhos. Não pense que o Senhor está te punindo. Não pense que Ele está te machucando. Mas enxergue isso como um propósito. O Senhor está me preparando para um novo tempo, para uma nova estação, para frutificar, para crescer. Como eu falei no início, o Senhor não está apenas preocupado e interessado em nos levar para uma nova estação, mas para trabalhar em nós, para que nós sustentemos a nossa estação, a nova estação. E para isso existe um processo, e o processo dói demais. O processo não é aquele lugar onde a gente está no comodismo, assistindo Netflix com a pipoquinha do lado. No processo, a gente não está tomando uma água de coco sentada lá em Miami Beach, em Sunny Isles. No processo, muitas vezes, a gente está chorando, a gente está gritando, a gente está questionando, a gente está sem entender o propósito. Mas o que seria da história de José sem um poço? O que seria da história de Daniel sem a cova dos leões? O que seria da história de Moisés sem um deserto? O que seria da história de Davi sem um gigante? O que seria da história de Ana sem anos de espera? O que seria da história desses homens e mulheres de Deus sem o processo que eles foram submetidos a viver? Olhar para cada um dessas histórias não é um lugar confortável. Nenhum desses lugares que eu citei aqui é um lugar bom ou agradável. Mas Deus usou cada um desses processos para encontrar esses homens e mulheres de Deus e formar dentro deles aquilo que seria necessário para sustentar a promessa. O poço, a cova, o deserto, os anos de espera fizeram com que eles pudessem sustentar aquilo que Deus ia entregar nas mãos deles. Nós vamos ver o resultado, nós vamos ver Samuel. Nós vamos ver José sendo levantado como governador do Egito. Nós vamos ver Daniel que não se contaminou, mas foi exaltado perante os seus próprios inimigos porque permaneceu fiel. Nós vamos ver a terra prometida. A promessa é boa, mas o processo, ele é difícil, minha irmã. O processo é difícil. Eu tenho certeza que todas vocês aqui têm uma promessa de Deus. Eu tenho certeza que Deus aqui tem um projeto para fazer na vida de cada uma. Deus tem uma missão específica. Deus entregou algo único e exclusivo na sua mão. Mas eu sei que existe um processo. E talvez você se encontre no meio desse processo. Talvez hoje você está se sentindo como essa terra mexida. E você fala, Aninha, tem doído. Eu tenho sentido a mão de Deus abrir, rasgar por inteiro. Deus tem desfeito as minhas crenças antigas. O Senhor tem me movido, o Senhor tem me isolado, o Senhor tem remoído essa terra, o Senhor tem mexido, o Senhor tem escavado. Eu tenho vivido um tempo de deserto, eu tenho vivido um tempo de silêncio. Eu tenho visto tantos gigantes na minha frente que eu não faço ideia de como eu vou conseguir passar por eles.
Mas eu quero, em nome de Jesus, ativar a sua fé para que você permaneça nesse lugar e permita que o Senhor cave a terra, cave a terra, cave a terra. Porque enquanto as mãos do Senhor tocam em você, Ele está preparando o ambiente para que a semente seja colocada. Para que a semente venha germinar dentro de você. O toque do Senhor não é sem propósito. O toque do Senhor, ainda que doa, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz perdão, ela traz reconciliação. O processo não é o seu destino. A circunstância que você vive hoje não é o lugar definitivo da promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua empresa, para a sua família. O processo está apenas preparando você para viver o cumprimento das promessas de Deus. Este não é o lugar do seu fim. Este não é o lugar da sua sequidão, é o lugar do seu preparo. Esse não é o fim da história, o agricultor ainda está trabalhando. E a segunda circunstância que nós vamos ver é quando a semente é lançada sobre a pedra. E a pedra, ela fala, esse cenário, ele vai mostrar um coração sem raiz. Essa terra é interessante porque aparentemente tudo começou bem. Havia espaço, aquela terra estava preparada. Havia espaço para a semente ser colocada. Aquela semente até começou a crescer. Aquela semente até começou a germinar. Mas havia um solo endurecido. E por causa do solo endurecido, não foi possível criar raízes. E a palavra de Deus vai dizer que por causa disso, ela não resistia ao dia mau. Por causa disso, ela desistia no meio da provação. E muitas vezes nós estamos como essa terra endurecida. Muitas vezes o nosso coração está pedregoso. O nosso coração está endurecido, não porque você quer, mas muitas vezes pelas circunstâncias da vida. Por decepções que você passou, por traumas que te acompanham desde a infância, desde a adolescência, desde quando você era uma jovenzinha. Por circunstâncias que você colocou tanta fé, mas você recebeu uma traição. Você colocou tanto amor, mas recebeu uma punhalada. E você se tornou rochosa. Você se tornou fechada. E em algum momento nós aprendemos tanto a nos proteger que nós nos tornamos resistentes a Deus. Nós criamos uma carcaça de força, nós criamos uma armadura para mostrar que nós somos fortes e podemos resistir, que nós nos tornamos resistentes ao próprio Senhor. Nós nos tornamos duras perante a Ele, criamos mecanismos de defesa. Senhor, eu entrego todas as áreas da minha vida, mas essa aqui, por favor, Deus, não mexe. Senhor, eu te entrego isso, eu te entrego aquilo, mas essa área tão dolorosa, o Senhor realmente precisa revisitar. O Senhor realmente precisa mexer, o Senhor realmente precisa tocar. Ou então nós criamos a autossuficiência, eu faço só, eu consigo só, eu posso com a força dos meus braços. E o Senhor está te perguntando nesta noite, filha, quais são as áreas que você criou resistência a mim? Quais são as áreas que eu preciso acessar no seu coração que você não tem permitido que eu trabalhe? Qual é a circunstância que você tem escondido tanto ao ponto de não deixar que eu visite? O Senhor deseja quebrar a dureza do nosso coração. Porque para que a semente crie raízes, ela precisa ter espaço. Ele precisa curar. Ele precisa transformar. Ele precisa limpar. Ele precisa deixar aquele espaço totalmente preparado. Eu sei que existem áreas, minhas irmãs, que é difícil demais de entregar. Existem dores que só de pensar, você já trava, você já treme. Mas o Senhor, Ele deseja tratar com paciência, com amor, com zelo, aquilo que um dia foi trauma. Porque até as circunstâncias mais difíceis, mais feias, mais tristes da nossa vida, o Senhor transforma em glória para o nome dEle. Você não é o seu trauma, você não é a dor, você não é essa circunstância, mas isso faz parte da sua história. E isso revela o poder de Deus que se aperfeiçoou na sua fraqueza. Quando você não tinha forças para lutar, quando você não tinha resistência ainda, quando você era apenas uma menina na fé, mas o Senhor já estava te forjando e te fortalecendo. As suas dores revelam também o poder e a grandeza de Deus.
O maior problema do terreno pedregoso não é a pedra em si. É o que a pedra ocasiona, que é o sufocamento. Não deixa que a raiz cresça, não deixa ter raízes. E hoje o Senhor deseja nos aprofundar. Nos aprofundar. Porque só sustenta as estações da vida quem tem raiz. Somente uma planta que tem raiz sustenta o vento. Somente uma planta que tem raiz sustenta a tempestade. Somente uma planta que tem raiz sustenta os chacoalhos da vida. A pressão da vida. Então o Senhor precisa criar raiz profunda em você, para que você venha suportar as tempestades externas. Para que você venha resistir, para que você não venha perecer. O Senhor precisa aprofundar as raízes da sua vida, as raízes do seu coração. E raiz cresce no escuro. Raiz cresce no lugar que ninguém vê, que ninguém aplaude, onde nós não somos deslumbradas. Raiz cresce no lugar muitas vezes solitário. É o lugar você e Deus. É o lugar de intimidade, de comunhão profunda com o Senhor. O Senhor quer levar mulheres hoje a esse lugar de intimidade. O Senhor quer levar mulheres hoje a esse lugar de oração, a esse lugar de encontro, a esse lugar de quebrantamento, porque Ele deseja aprofundar as raízes. Ele deseja te forjar, Ele deseja te cuidar. Permita-se ser cuidada pelo Senhor. Permita que Ele trabalhe na terra que é você. Continue aprofundando as raízes quando ninguém vê. Continue sendo fiel, ainda quando é mais fácil ser infiel. Ainda quando as propostas que não agradam o coração de Deus chegam até você, chegam até a sua mesa, chegam até a sua casa, prefira permanecer sendo fiel. Prefira permanecer criando raízes. Ainda que neste lugar você se sinta só. Ainda que neste lugar você se sinta incompreendida. Continue obedecendo, mesmo quando eles não veem o fruto da sua obediência. O Senhor é que vê o fruto da sua obediência. É Ele que faz a colheita. Permaneça, minha irmã, em Cristo Jesus, aprofundando as suas raízes. Ainda que tudo ao seu redor seja caos. Permaneça aprofundando, descendo. É na olaria de Deus que nós somos aperfeiçoadas e onde nossas raízes são fortalecidas. Não é no altar, não é no palco, não é nos holofotes, é no lugar de encontro, você e o Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Deus deseja te tornar resistente ao dia mau. A palavra de Deus vai dizer, no mundo vocês terão aflições. O dia mau chega na porta de todas nós. Nós não estamos isentas do dia mau. O dia mau bate na porta, a dor, o luto, a decepção, a tristeza, a traição, o desemprego. O dia mau bate na porta de todos nós. Mas o Senhor deseja fazer com que nós sejamos resistentes ao dia mau. Quem tem raiz é mais fácil? Não é. Quem tem raiz sente. Quem tem raiz também chora. Quem tem raiz também se questiona. Quem tem raiz sente da mesma forma. Mas a diferença é que aquela que tem raiz, ela resiste. Aquela que tem raiz permanece. Aquela que tem raiz não é abalada. Ela pode chacoalhar para um lado, ela pode chacoalhar para o outro, mas ela permanece quando o inverno vai embora, quando a tempestade vai embora, porque ela está firmada em Deus. Minha irmã, aprofunde as raízes em Deus. Eu sei que existem muitas circunstâncias que talvez eu e você, a gente olhe e fale, eu jamais suportaria viver isso. Eu jamais aguentaria passar pelo que fulana passou, pelo que minha mãe passou. Eu jamais aguentaria e suportaria. E para ser bem sincera, nós de fato não suportamos. Mas há um poder que habita em nós, que a todos supera. Um poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que quando nós estamos fracos, aí é que nós nos tornamos sorte. Porque não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha eloquência. São as minhas raízes fincadas em Deus. As minhas raízes fincadas em Deus. Talvez se me perguntassem há 3, 4 anos atrás, se eu seria capaz de suportar, conviver com a ausência do meu filho, eu falaria que eu jamais suportaria.
Eu jamais suportaria enfrentar uma dor como essa. Eu jamais seria capaz de permanecer sendo fiel, lidando com a dor como essa. Mas minha irmã, e para ser bem sincera, eu não sou capaz. Eu não sou capaz, mas dia após dia, eu tenho provado da benignidade, da bondade, da força do Senhor. E eu tenho colhido as consequências de quando eu ainda era apenas um adolescente na casa de Deus. Das raízes que foram fincadas quando eu era apenas uma jovem que servia ao Senhor, que cuidava das coisas do Senhor, uma jovem que dobrava os seus joelhos quando ninguém via e buscava a presença do Senhor. Se eu tenho resistido aos dias difíceis e aos dias maus, não é pela minha força, não é porque eu sou boa ou porque eu sou crente demais, mas porque existem raízes que um dia foram fincadas na rocha, que é Cristo, e essas raízes são capazes de me sustentar quando eu não consigo suportar. Essas raízes são capazes de me sustentar quando a terra que eu sou estremece. Essas raízes são capazes de me sustentar quando os meus pés vacilam e o meu coração acha que não aguentará. Talvez você tenha vivido circunstâncias que você fala, eu não aguento. Eu não suporto. Mas as raízes que foram construídas em secretos te sustentam. As raízes que foram construídas quando você abdicou de tantas coisas para servir ao Senhor. Quando você disse não a tantas propostas indecentes. Quando você escolheu ser obediente. Elas te sustentarão. Elas te sustentarão. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nesse lugar de dor. Você não vai morrer no momento da dificuldade. Mas você vai resistir. A palavra do Senhor para você é resistência. Você vai resistir. Eu não sei quais são as dificuldades e o que você tem passado, mas você irá resistir porque as suas raízes estão em Deus. As suas raízes estão nele. Ele não esqueceu de você. O agricultor ainda está cuidando, trabalhando. E a terceira terra é a terra que cresceu entre espinhos e é um coração sufocado. No versículo mais para frente, Jesus vai dizer que espinhos eram esses, e ele vai dizer que os espinhos representavam preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. E os prazeres desta vida. E isso nos ensina algo muito sério. Nem tudo que impede a palavra de Deus de ganhar vida em nosso coração é o pecado. Às vezes são circunstâncias legítimas. Preocupações, responsabilidades, afazeres, o medo. Coisas que isoladamente nem parecem erradas. Coisas que isoladamente são legítimas. Eu estou ali, lutando. Mas elas ocupam tanto espaço que acabam sufocando aquilo que Deus deseja fazer em nós. E nós somos convidadas também pelo agricultor Jesus a olhar para dentro de nós e enxergar o que tem sufocado a presença de Deus em nossas vidas. Essa terra é aquela terra que já foi aberta. É a terra que tem raízes, mas que está cansada. A terra que está sobrecarregada. E nós mulheres temos a tendência muitas vezes a nos sobrecarregar. Muitas vezes você está cansada do seu dia a dia, exausta. Você faz tanto, e no final das contas parece que você não está fazendo nada. Você tem tantos afazeres, você tem tantas preocupações. Você tem tentado segurar tantas coisas ao mesmo tempo, equilibrar tudo para que as coisas não caiam. Talvez você esteja sufocada e pressionada em tantas áreas da sua vida. Você sofre pressão no seu trabalho, às vezes dentro de casa, muitas vezes no ministério. Você sente pressão de todos os lados e hoje você está cansada. Hoje você se sente sufocada. E o Senhor está trabalhando. O Senhor deseja limpar. O Senhor deseja fazer podas. Porque uma terra madura entende que precisa ser podada. Uma terra madura entende que muitas vezes precisa dizer não. Quantas coisas nós estamos fazendo porque nós não aprendemos a dizer não. A gente quer agradar todo mundo e no final a gente desagrada ao Senhor. A gente diz sim para todo mundo. A gente carrega milhares de coisas e milhares de afazeres que o Senhor nunca nos pediu para fazer. A gente tem cuidado de coisas que o Senhor nunca nos pediu para cuidar.
quais são as circunstâncias, quais são as preocupações, quais são os fardos que têm crescido em você, que tem sufocado a presença do Senhor. A gente faz tanto, e muitas vezes esquecemos de fazer o essencial, que é estar aos pés. Muitas vezes a gente está como Marta, e o Senhor nos fala nesta noite: filha, você anda preocupada com tantas coisas, mas só uma é importante. Ah, Marta, Marta, seu coração anda ansioso por tantas coisas, mas só uma é importante. Do que valeria a gente ganhar e conquistar todas as riquezas dessa terra, se nós não tivermos o amado da nossa alma? Do que adiantaria nós sermos bem-sucedidas no nosso trabalho, reconhecidas, se nós não formos reconhecidas pelo Senhor? Ah, Jesus, o Senhor deseja espaço. O Senhor te pede espaço nessa noite. O Senhor está dizendo: filha, entrega. Permita que eu faça a poda. Permita que eu arranque aquilo que está sufocando a minha presença na sua vida. Entregue suas preocupações ao Senhor. Vinde a mim, todas vocês que estão sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. O fardo do Senhor é leve. O fardo do Senhor é leve. Ele não nos chamou para viver uma vida agitada e angustiada. Ele nos chamou para viver uma vida em paz. Uma vida abundante. É isso que o Senhor tem para você. Permita que Ele faça as podas. Seja dos seus afazeres, seja das suas atribuições, seja dos seus relacionamentos. Muitas vezes amizades precisam ir embora, porque sufocam aquilo que Deus quer fazer crescer. Seja dos seus cargos. Eu oro para que o Senhor traga a luz no seu coração. Quais são as coisas que têm sufocado a presença dEle em sua vida? E que em nome de Jesus você permita que Ele faça a poda. Porque o agricultor ainda está trabalhando na terra que é você. E por último nós vamos ver a boa terra. A terra de um coração que permanece. A Bíblia vai dizer: mas as que caíram em boa terra são que com o coração bom e genuíno ouvem a palavra e retêm, que produzem uma colheita com perseverança. E essa palavra foi o que mais me marcou na boa terra, a perseverança. Porque nós vivemos em uma geração agitada. Nós vivemos dias agitados. Nós temos pressa para tudo. A gente não aguenta esperar numa fila. A gente não aguenta esperar no engarrafamento. Hoje, eu até postei nos meus stories, eu estava indo trabalhar e o ano letivo começou aqui. E estava aquele trânsito abençoado. E vários carros buzinando. E eu fiquei: gente, mas não tem como ir para frente, não tem como ir para trás, não tem como ir para o lado, não tem como voar. O que a gente vai fazer? Buzinar não vai resolver. A gente precisa permanecer. Se eu quisesse chegar no destino, que era o meu trabalho, eu precisava permanecer ali naquele engarrafamento até que eu chegasse. A gente não tem sido ensinado a permanecer. Tudo é descartável. E aqui nos Estados Unidos, a gente aprende a descartar tudo. Tudo é descartável. Tudo. Mas o Senhor não te fez descartável. E não te fez para descartar. O Senhor te gerou para permanecer. Quando nós éramos dignas de descarte, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer em uma cruz por mim e por você. Então, minha irmã, não aceite aquele que te descarta, não aceite as palavras que são lançadas sobre a sua vida, porque o Senhor te chamou para permanecer. O Senhor fez de você uma mulher perseverante. O Senhor te fez uma mulher que avança e não retrocede. Nós não olharemos para trás e viraremos estátuas de sal. Nós olharemos adiante. Ainda que tudo esteja desabando ao nosso redor, nós continuaremos com os nossos olhos no nosso Redentor, no nosso Salvador, porque nós perseveramos. Permaneça. Permaneça, porque algumas das coisas mais importantes que Deus fará conosco é exatamente nesse lugar de permanência. É nesse lugar de constância. É nesse lugar onde ninguém vê. Aprenda a permanecer ainda quando não há evidências de fruto.
Aprenda a permanecer, ainda que você não esteja sentindo o cheiro do fruto. Permaneça. A estação não determina a sua fertilidade. Talvez você tenha olhado para você e falado: eu estou estéril. Eu não consigo produzir nada de bom. Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu começo fale. A minha casa está um caos. O meu casamento está um caos. O meu serviço a Deus está um caos. A sua esterilidade não determina a terra. Esse momento que você tem passando de aparente esterilidade, existe algo profundo crescendo lá embaixo nas raízes. Então, minha irmã, permaneça nesse lugar, porque essa estação não determina quem você é e o que Deus quer fazer na sua vida. Choveu, você continua sendo uma boa terra. Não choveu, você continua sendo uma boa terra. A colheita demorou, você continua sendo uma boa terra. Ninguém viu, você continua sendo uma boa terra. Está passando perseguição e injustiça, você ainda é uma boa terra. Está passando por momentos de dores, você ainda é uma boa terra. Está passando por crises no casamento, você continua sendo uma boa terra. Está passando por um momento difícil com seus filhos, você ainda é uma boa terra. Está passando por crises e dores emocionais, você ainda é uma boa terra. Você está aguardando um milagre, você ainda é uma boa terra. Porque a circunstância atual não define quem você é, mas os propósitos e os planos de Deus para você é que definem aquilo que você é. E você é fértil, você é frutífera, você é próspera, você é amada, você é escolhida, você foi abençoada pelo Senhor, escolhida desde o ventre da sua mãe. Você é menina dos olhos do Senhor. Você é uma boa terra. Oh, Jesus, aprenda a amar o Senhor, mesmo quando os frutos ainda não são evidentes. A boa terra aprende a amar o Senhor, mesmo quando aquilo que nós oramos não acontece. A boa terra aprende a amar o Senhor e a permanecer, mesmo quando aquilo que nós sonhávamos não é o que Deus sonhava para nós. A boa terra permanece. E somente aquelas que permanecem são capazes de enxergar o fruto. Só aquelas que permanecem são capazes de aproveitar do fruto. Se nós colocássemos todas essas terras uma do lado da outra, possivelmente a gente olharia para aquela que não tem raiz e falaria: nossa, como cresceu rápido. Nossa, como ela tá linda. Uau, já tem folhas. Uau, já tem broto. E possivelmente nós olharíamos para a boa terra e falar: coitada, não tem nada, é só terra. Não tem nenhum broto. Mas a boa terra, ela estava crescendo primeiro para baixo, para depois crescer para cima. E o Senhor hoje está fazendo com que mulheres cresçam para baixo. O Senhor está fazendo você olhar primeiro para baixo, para o joelho de oração, para o quarto de oração. Ainda que as pessoas não consigam ver os frutos evidentes na sua vida, existe uma raiz sendo forjada. Existe uma base crescendo. E é essa base que vai fazer você enxergar e colher os frutos. Permaneça. Porque quando o fruto chegar, você vai entender que muito melhor do que o fruto, do que o casamento, do que os filhos, do que a porta aberta, do que o green card, foi aquilo que o Senhor gerou em você, enquanto você permanecia mesmo sem evidências. Você vai ver que os frutos eternos que foram gerados dentro de você são muito mais preciosos do que as bênçãos que aparentemente são vistas. O Senhor tem gerado tantas coisas dentro de você. O Senhor tem gerado tanta vida dentro de você, e porque você ainda está buscando aquilo que é aparente. Enquanto Ele está dizendo: filha, olha para tudo que nós já construímos. Permaneça, porque um dia aquilo que é evidente vai acontecer. Um dia aquilo que você pede irá acontecer. Os frutos chegarão, a colheita chegará. Mas no meio desse processo, aprenda a me amar. Aprenda a permanecer. Porque só aquelas que permanecem conseguem enxergar os frutos. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar.
A boa terra é a terra que aceita ser revolvida pelo Senhor. A terra que aceita ser aberta, exposta. A boa terra é a terra que aceita ser tocada pelo Senhor nas áreas que mais dói. A boa terra é aquela que decide fincar suas raízes em Deus. E eu sei que vocês são boa terra. Mas talvez muitas de nós, e eu me incluo nelas, nós ainda estamos no processo. Talvez hoje você esteja se sentindo aquela terra aberta. Tudo dói. Tem doído demais. Tem doído demais. As lágrimas são a sua única oração. Talvez você esteja se sentindo como aquela terra endurecida e falando: Ana, eu não consigo ir adiante. Porque toda vez que eu dou um passo para frente, o meu passado me chama para trás. E o Senhor está pronto para quebrar as durezas do seu coração. Eu não sei quais são os níveis de batalhas e quais momentos você tem vivido, mas eu sei que existe um agricultor que não desiste de trabalhar na terra que é você. E eu queria chamar você aqui na frente, mulheres que reconhecem que estão em uma dessas fases e precisam ser tocadas pelo agricultor Jesus. Mulheres que reconhecem que precisam do toque do Senhor, do socorro do Senhor, do consolo do Senhor, da força do Senhor. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Fechem seus olhos, todas vocês. Se você é uma dessas mulheres que reconhece que está no meio do processo e precisa do toque do Senhor para te fazer gerar de novo, para te fazer acreditar de novo, para te fazer frutificar, este é o lugar. Este é o lugar. Comece a orar no seu lugar e comece a apresentar perante o Senhor quais são as áreas que você reconhece que precisa do seu toque. Eu queria pedir para que as pastoras, intercessoras pudessem orar por elas. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vai ao encontro desses corações nessa noite, papai. Oh, Jesus, como agricultor que tu és, trabalha na terra que são essas mulheres, Senhor. Desenterra os sonhos que Satanás tentou enterrar e sufocar. Oh, Jesus, toca nas feridas que ainda doem. Oh, Espírito Santo, abre a terra, Pai. Abre a terra, Senhor Jesus, para que elas possam receber as tuas sementes. Ah, Paizinho, nós nos colocamos diante do teu altar, Jesus. Ah, Pai, primeiramente para dizer que nós te amamos, Jesus. Ah, Jesus, nós te amamos mais que o fruto. Nós te amamos mais do que as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Oh, Deus, nós amamos a tua presença, papai. Mas nós precisamos do teu toque, Deus. Nós precisamos do teu toque, Jesus. Ah, Senhor, nós não aguentamos mais estar neste lugar de estagnação. Oh, Jesus, então trata todas as áreas que precisam ser tratadas, para que nós venhamos avançar, Jesus. Ah, papai. Prazer é viver em teu amor. Oh, Jesus. Envolver em ti, Senhor. Ah, Pai, toca nas feridas, Senhor, que ninguém conhece, que ninguém toca. Deus, toca nas áreas que ainda sangram dentro de nós, Jesus. Nós te damos acesso nesta noite. Nós te damos acesso, Pai.
Senhor. Nos reposiciona a um lugar que o Senhor deseja. Nos reposiciona a um lugar de encontro, a um lugar de intimidade, Jesus. É viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra-te meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu meu prazer. É viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra-te meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós, mesmo quando nós já desistimos. Obrigada porque o Senhor não nos descarta, mas pacientemente trabalha. Obrigada, Jesus, porque o Senhor troca os nossos fardos pelo teu. Oh, Jesus, os teus fardos são leves, são de paz, de alegria. Obrigada, Senhor, porque quando ainda não havia nada de bom em nós, o Senhor nos escolheu para gerar, para frutificar. Oh, Jesus, nós queremos ser a boa terra, a terra que permanece em perseverança e que não depende de estações para te amar. Nós te amaremos no dia bom, mas também te amaremos no dia mau, Senhor. Nós te amaremos quando os nossos sonhos se realizarem, mas também te amaremos quando eles não se cumprirem. Nós te amaremos, Senhor Jesus, na abundância, mas também te amaremos na escassez. Nós permaneceremos por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode nos dar. Oh, Jesus, abençoa cada uma dessas mulheres e que em nome de Jesus, uma estação de frutificação comece a partir de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.